Olá, pessoal, tudo bem? E aí, você assistiu ao Inteligência Limitada, o debate entre criacionismo e evolucionismo? Pois é, foi um debate que aconteceu recentemente, que mexeu com muita gente, teve muitas visualizações. Aqui em casa, nós tivemos a paciência de assistir as quase 11 horas de duração daquele podcast, daquele debate. Claro que a gente não viu de uma única vez, né? Quase impossível isso, mas nós vimos em alguns episódios ao longo da semana até que conseguimos ver todas aquelas horas, né? E eu achei que seria interessante, por um lado, fazer um vídeo breve falando sobre aquilo e sobre o que eu vi naquilo. É claro que eu não sou nenhum especialista em biologia, física, mas o nosso canal é de teologia, de divulgação científica nessa área, e, portanto, é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá certo? É interessante a gente perceber uma coisa aqui na nossa fala. Primeiro que a nossa análise é sobre ideias, não sobre pessoas, né? Nem conheço nenhuma daquelas pessoas, não tenho como falar se são legais, se não são legais, e nem essa o propósito do nosso canal. O nosso canal tem como objetivo discussão de ideias, né? E não de pessoas em si. E outra coisa também interessante é que um podcast, você sabe, um canal no YouTube, ele vive de curtidas, ele vive de likes, ele vive de visualizações. Então, aquela é uma proposta muito sagaz, muito inteligente, por sinal, de um canal, de um podcast que de vez em quando leva pessoas e temas bem interessantes de fato, né? E que teve uma sacada muito legal de perceber que esse é um assunto que mexe com a imaginação de muita gente e o sucesso do podcast revela isso, né? Principalmente desse episódio em si. Agora, é claro que é uma discussão ali para o grande público, né? Não é uma discussão acadêmica, até porque na academia criacionismo e evolucionismo não estariam em pé de igualdade, e isso eu considero que é um equívoco. É quando a gente dá voz a situações que não têm o mesmo critério e a mesma seriedade de outras. É quando a gente nivela duas coisas que são completamente díspares, né? Duas coisas que são completamente antagônicas, e nem antagônicas são, porque não estão dos dois lados de uma mesma moeda, né? De um lado ali você tinha cientistas de carreira que se debruçam sobre isso, que era o Sérgio Sacani, o Pirula e o outro rapaz chamado Felipe, né? E do outro lado, pessoas defendendo uma ideia que não dá para ser considerado uma ciência, que não é considerado uma ciência pela academia, que no máximo seria uma crença, e uma crença que busca a sustentação com uma argumentação teoricamente intelectual, e essa é uma argumentação que faz muito sucesso nos meios eclesiásticos, que faz muito sucesso dentro das igrejas, mas que na academia não encontra nem a aderência, né? Porque não tem critérios acadêmicos tão bem definidos quanto o que o outro lado foi definir lá. É claro que o nosso canal é de teologia e sobre isso eu vou falar, mas também eu entendo um pouco sobre o que é academia, que para você ter uma vida acadêmica você deve publicar, para publicar você deve ter metodologias, para ter metodologia você também deve buscar revistas com seriedade, que tenham uma preocupação com essa produção, com a seriedade, tanto do ponto de vista metodológico quanto do conteúdo, né? E não passa naquela teoria da conspiração que eles falaram em alguns momentos, de que não tem espaço para quem pensa diferente. Não é isso. O problema não é pensar diferente. Você imagina, por exemplo, se uma revista séria na área de teologia for publicar artigos que ensinam, por exemplo, que uma pessoa espiritual ela tem que chorar durante um culto, ou uma pessoa verdadeiramente espiritual ela tem que cair pelo poder. É claro que você não vai encontrar nenhuma revista teológica séria que queira publicar isso,
porque isso não tem metodologia, isso não tem critério acadêmico, isso não se sustenta do ponto de vista científico, ainda que voltado para a área das ciências humanas e da teologia. Então, é claro que não é tudo que está valendo e as coisas têm critérios e métodos para acontecer, né? Essa ideia de criacionismo e design inteligente, que é a mesma coisa, são sinônimos, ela é muito forte nos Estados Unidos, em que já ouvi pessoas falando, né, não tenho certeza, mas pessoas sérias falando, que cerca de 20% da população dos Estados Unidos acredita que a Terra é plana. Uma porcentagem enorme acredita que o homem não foi à Lua, né? E assim por diante. Muitas pessoas acreditam que criacionismo é ciência que deve ser ensinada na sala de aula para as crianças. Então, lá nos Estados Unidos, isso tem muita força, e o Brasil, como é um país profundamente influenciado pelos Estados Unidos, acaba também dando eco a esse tipo de discurso. Mas que fora desse eixo Estados Unidos-Brasil, pelos setores mais conservadores da igreja, esse é um discurso praticamente inexistente no resto do mundo, né? Principalmente na academia. E essas pessoas também muitas vezes falam que o doutor fulano de tal disse isso, tem um artigo publicado sobre isso, sobre aquilo, mas quando você para pesquisar, você vai ver que quase 100% dessas autoridades são sempre pessoas dos Estados Unidos, dentro desse cenário, desse contexto, e as revistas que publicam esses artigos também são revistas próprias, revistas específicas do design inteligente ou do criacionismo, como você queira chamar, porque são sinônimos, né? Fora dali praticamente não existe, e esse é, como eu falei, um discurso que faz muito sucesso em ambientes de igreja e é uma fala intelectualizada que tem um nicho muito específico para agradar, que tem um eleitorado muito assíduo, muito consumidor a ser agradado com essas discussões, com essas falas, né? Aqui no Brasil é muito restrito a um grupo específico de pessoas, principalmente, que dão muito valor a isso, né? E a diferença da ciência para essa crença é que a ciência ela busca os seus objetivos, busca os seus objetos, a sua pesquisa, independente do que vai encontrar lá e vai tentar falar o que encontrou, por que encontrou, por que aquilo acontece daquela forma. Já esse pessoal ele já tem uma resposta final, que é sempre Deus, e eles fazem todo um malabarismo para tentar justificar e falar que aquilo é Deus ou é alguma coisa relacionada à religiosidade e à espiritualidade. Nesse caso, nem a espiritualidade, né? A religiosidade desse grupo mais específico, né? E aí você viu no debate esse outro lado usando de deboches quase que o tempo inteiro, usando de ataques pessoais, em muitos momentos questionando até porque as outras pessoas eram pessoas que não tinham fé, e naquele momento isso não é o caso, né? O que está em caso são argumentos, é inteligência, e não se a pessoa tinha ou não fé, qual era o nível dessa fé. E até quando eles usam argumentos bíblicos, eles demonstram muita fragilidade no conhecimento bíblico, né? Não demonstram um conhecimento bíblico com eloquência, né? A teologia ela tem a sua metodologia específica, não é a mesma metodologia que a física, que a química, que a biologia, mas assim como a história, a filosofia, mas toda ciência tem a sua metodologia, toda ciência tem os seus objetos e objetivos de pesquisa, toda a ciência deve ser feita com seriedade nessa pesquisa, porque muitas vezes ele pode achar situações que ele imaginava inicialmente, em outros momentos ele pode ver que o que ele imaginava inicialmente não condiz com o critério de fato, e ele deve mudar essa sua forma de compreender, né? E até do ponto de vista da crença, esse é um discurso que carece de racionalidade.
Não faz o menor sentido falar de dragão vivendo na China no século XVI, XVII, falar de dinossauros vivendo praticamente na época da descoberta do Brasil. Não tem sentido nenhum isso, né? Como também eu não consigo entender o porquê de algumas forçações de barra dessa corrente para tentar justificar a fé no qual eles creem, porque esse é um discurso que tem até muita inconsistência do ponto de vista teológico, propriamente dito, né? Bom, nós que somos cristãos, cristãs, quem é judeu, quem é muçulmano, faz parte do monoteísmo a ideia de um Deus criador. Mas crer num Deus criador não necessariamente significa que nós temos que aceitar e abraçar o criacionismo, como é defendido por essas correntes, e o design inteligente, que, como eu falei, são sinônimos, né? A Bíblia, ela não é um livro de ciência. A Bíblia, ela não tem a preocupação de se submeter aos parâmetros, aos critérios das ciências exatas, porque ela era um livro de cultura, ela era um livro de religiosidade, de um povo no Antigo e no Novo Testamento que viveram uma experiência com a espiritualidade e registraram essa experiência de acordo com o seu contexto, com a sua percepção. E é claro que para nós, do ponto de vista da fé, é um livro sagrado, mas não é porque é um livro sagrado para a gente que ele tem que também ser um livro de ciência, porque a sua proposta nunca foi essa, de maneira alguma, né? E nós também não podemos ser anacrônicos de querer jogar na Bíblia questões que nós só sabemos hoje, em plena idade contemporânea, não é? E aí eu também não consigo compreender o porquê que esse pessoal que crê no Deus Criador, e até aí tudo bem, né? Mas por que eles precisam tanto sustentar a ideia da literalidade de Gênesis 1 ao 11? A maioria dos biblistas e dos pesquisadores da teologia já sabem que não é literal o texto de Gênesis 1 ao 11, onde está lá o relato da criação, Adão e Eva, o dilúvio e etc. Até porque quem construiu essa narrativa tinha conhecimento de outras culturas antigas, os mesopotâmicos, os babilônicos, né, que é até a mesma região, sobre criação, sobre dilúvio. Não é uma coisa criada pela cultura judaica, né? E você, para crer num Deus criador, você não precisa defender com unhas e dentes a literalidade do dilúvio, a literalidade de Adão e Eva e etc. Como também não dá para entender o porquê, menos compreensível ainda, o porquê na insistência da Terra jovem. Por que que a gente partir do pressuposto de que a Terra tem tantos anos quanto a ciência exata diz que tem? Por que que isso anularia a nossa fé em Deus e a nossa fé no texto sagrado, né? Não tem nenhum tipo de preocupação da Bíblia de defender uma ideia de terra jovem. Isso nem era um valor, um elemento para aquela cultura, para aquele cenário, e é uma coisa que absolutamente não tem valor algum para uma teologia que leve a Bíblia a sério e que leve a Bíblia de modo consistente, né? E que tem a Bíblia como um livro sagrado, um fé num Deus criador e etc. E outra coisa também, por que esse pessoal finge que a Bíblia não tem discursos terraplanistas? É claro que tem, mas há um motivo para ter. Eles não eram defensores do terraplanismo, como vários hoje são, que hoje não tem o menor sentido, o menor cabimento, a menor estruturação para isso. Ainda bem que eles lá disseram que não eram terraplanistas, né? Mas na Bíblia nós temos textos assim, porque quando a Bíblia foi escrita, as pessoas tinham como cosmovisão a sua própria realidade. Eles não tinham essa cosmovisão global, essa cosmovisão de um mundo como um todo, como nós temos hoje. Isso é muito mais recente. E, para o ponto de vista de uma pessoa física, faz muito mais sentido pensar numa terra plana, numa terra imóvel, porque ela vê o Sol se movendo, a Lua se movendo, e não tem noção da Terra girando, né?
E a gente só sabe também porque a ciência nos disse. Mas o pessoal que vivia naquela época não tinha essa preocupação e nem tampouco essa instrução que chegou até nós depois de tantos e tantos séculos de pesquisa nessa área. A Bíblia, quando tem falas terraplanistas, não é por ignorância, não é porque ela é retrógrada, não é porque ela é um mal para a cultura, não. É porque ela foi escrita dentro de uma cultura, dentro de um contexto, e o estranho seria se naquela época as pessoas falassem de conceitos que são típicos da nossa época, ou pelo menos de períodos posteriores à escrita da própria Bíblia, né? Por isso a questão do dilúvio, provavelmente eles conheciam dilúvios por outras culturas e também localizados, né? Quando fala de quatro cantos, é uma ideia um tanto quanto de terra plana, sim, mas isso não é uma defesa da Bíblia de um determinado modelo, de maneira nenhuma, desista disso. E, infelizmente, quase todos os terraplanistas são terraplanistas porque são religiosos e entendem a Bíblia literalmente, enquanto que isso nunca foi uma preocupação e nem tampouco uma defesa da Bíblia, nem com terra jovem, nem com terra plana e etc. Né? Aí usam como argumento o texto de Isaías, que Deus está sentado sobre o globo. Não, a tradução é sobre o círculo, né? Porque a terra plana não é terra quadrada. Terra plana é enxergar a terra como se fosse um prato, né? Circular, mais chato, mais plano, e por cima dele havia uma abóbada que naquela cosmovisão se compreendia ser o firmamento, ou seja, é como alguém que está de cima para baixo e olha e vê ali um semicírculo e fala globo e fala círculo, né? Mas os escritores partiam do pressuposto que a Terra ela era plana, porque era a referência que eles tinham, que a Terra era formada por 3 continentes, o Oriente Médio, o Norte da África e uma parte da Europa apenas, e essas coisas só serão descobertas bem depois que a Terra é esférica, que tem o continente americano, que tem a Oceania, que o Oriente é bem maior do que eles achavam, que a África é bem maior do que eles achavam, e assim por diante. Então não faz o menor sentido esconder isso, porque até a Bíblia não defende a ideia de terra plana, mas quem cita, cita porque está inserido em um contexto específico. Se a Bíblia falasse, por exemplo, de Brasil, de Argentina, você teria certeza de que era uma fraude, porque na época em que a Bíblia foi escrita, eles não tinham conhecimento de Brasil, de Argentina, de continente americano, mas nem por isso é uma evidência de que a Bíblia defenda que não existe esse continente, ela apenas não conhecia, né? A Bíblia foi escrita numa linguagem pré-científica e ela não se dispõe a ser um livro de ciência, ela é um livro de fé, ela é um livro de religiosidade. E isso é uma coisa bastante importante, porque não tem sentido querer submeter a Bíblia à ciência exata. A Bíblia nunca teve essa proposta, e a ciência exata também não tem isso como um objetivo, né? Enfim, então eu queria fazer esse vídeo apenas para a gente falar sobre esses conceitos, né? Falar que o design inteligente carece, inclusive, de sustentação bíblica e teológica, porque a Bíblia não defende esse tipo de corrente, a teologia também não, a não ser um nicho muito específico, e quem está aberto para o conhecimento tem que ter a coragem de ir em frente e de encarar tudo aquilo que vai descobrir, que vai ver pelo meio do caminho, e não pode ter medo disso não, porque se a sua fé ela não resiste a um questionamento científico, é sinal que você não tem fé. Se a sua fé depende de uma argumentação intelectualizada para querer prová-la do ponto de vista científico, é sinal que você também não tem fé, né? Fé e ciência não têm os mesmos argumentos, não têm as mesmas bases, não têm as mesmas metodologias. Uma pessoa pode ser cientista, ter fé, e pode ser cientista e não ter fé.
e uma pessoa de fé também não necessariamente tem que ser um cientista, né? É claro que uma fé que não tem nenhuma racionalidade é uma superstição apenas. Mas a fé também ela não carece de argumentos da ciência exata para ser fé. É por isso que ela é fé, né? Porque se tivesse bases científicas para a sua afirmação, ela não seria fé, seria conhecimento científico. E sobre a Bíblia, sobre a teologia, sobre muitas coisas, nós já temos conhecimentos científicos para afirmar. Infelizmente, muitas pessoas tentam ainda falar que não é assim, que a Bíblia diz isso, que Deus falou assim, que Deus falou assado. Enfim, muitas pessoas têm fé na fé apenas, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno vídeo comentando sobre essa questão lá do debate, né? Tem até alguns livros muito interessantes de teólogos que resolveram dialogar com a ciência exata, com o evolucionismo, sem querer negá-lo necessariamente. Também não sei exatamente se é esse o caminho que devemos trilhar. Eu sei que a falácia do design inteligente não é ciência, não é teologia também, é apenas uma crença de um nicho muito específico. É claro que a gente tem que entender a biologia, a química, a física, a astronomia com seriedade, porque são ciências muito sérias, necessárias, que têm feito a civilização, de modo em geral, se desenvolver de modo muito consistente, como também entender com seriedade a teologia, a história, a arqueologia, a geografia, a cultura e assim por diante. Um abraço, se inscreva no canal, deixe seu like, em breve a gente se encontra por aqui. Até lá!